Juliana les bendice E meus 3 filhos, Benjamin e Santiago, y estamos alegres de estar acá. e estamos muito contentes de estar aqui. Yo quiero hacer una oración, nada más quiero que cierre sus ojos un momento. Eu quero orar e somente quero que você feche seus olhos por um momento. Padre, yo tengo la suficiente fe Pai, eu tenho a suficiente fé y también tenemos la autoridad e também temos a autoridade para pedirte para poder te que pedir seamos hechos que invisibles, sejamos feitos invisíveis, inaudibles inaudíveis y resguardados e a guardados toda operación de las tinieblas contra toda operação das que trevas quiera robarse que queira roubar-nos la semilla a semente que hoy va a ser depositada que vai ser hoje depositada en nuestras vidas. em nossas vidas. Oramos, Señor, Oramos, Senhor, para que esta semilla sume para que essa semente assuma al proceso de nuestra vida, o processo da nossa vida, donde tenemos que ser perfeccionados aonde temos que ser aperfeiçoados hasta llegar a la medida até chegarmos à medida del varón perfecto do varão perfeito, que eres tú, Señor. que és tu, Senhor. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Sabe que hay una corriente del Señor, Sabe que há uma corrente do Senhor, hay un sonido del Padre há um som do Pai que está llamando en esta que temporada está nos chamando nessas estações, a los escogidos. os escolhidos. Tú sabes que la palabra dice Sabe que a palavra diz que muchos son llamados que muitos são chamados y pocos e poucos son los escogidos. são os escolhidos. La palabra muchos, A palavra muitos, así como la palabra pocos, assim como a palavra poucos, no habla de cantidades, não fala de quantidades. está hablando de la condición. Está falando da condição. Y tú tienes que E preocuparte você tem que se preocupar de tener la condición de ter a condição de ser poco de ser pouco para ser escogido. para poder ser escolhido. Para que seas escogido en esta temporada, Para que seja escolhido nessa temporada, tienes que vivir el proceso adecuado tem que viver o processo adequado para llegar a la perfección. para poder chegar à perfeição. La perfección no es ausencia de errores. A perfeição não é ausência de erros. La perfección es que entendamos A perfeição é que nós entendamos la perfecta voluntad del a Padre. perfeita vontade do Pai. El hombre, cuando fue puesto en el paraíso, Quando o homem foi colocado no paraíso, no se preocupaba ele não se preocupava de que era bueno o malo, do que é, se era bom ou se era mal, hasta que la serpiente lo engaña até que a serpente vem e traz o engano y le dice: e fala: tus ojos serán abiertos os seus olhos serão abertos para entender lo bueno y lo malo. para que possa entender o bom e o mal. Amén. Amém. A Dios no le importaba Para Deus não era que importante el hombre supiera que era bueno se que o homem soubesse o que era bom o que era malo. ou o que era mal. A la religión sí le importa, Para a religião é importante, para algunos cristianos también. para alguns cristãos também. Pero el hombre que está en la voluntad del Padre Mas para o homem que está na vontade do Pai, no tiene por qué preocuparse de eso, não tem por que ficar preocupado com isso, porque camina en la perfecta voluntad de porque Dios. caminha na perfeita vontade de Y tú Deus. tienes que preocuparte Então você tem que se preocupar de ser un entendido é ser um entendido en la perfecta voluntad de Dios. na perfeita vontade de Deus. ¿Está conmigo? Estão comigo? Hoy, hace unos minutos, Hoje, há alguns minutos, estaba compartiendo con unos amigos eu estava junto com os amigos y recibí una llamada de Canadá e eu recebi uma chamada de Canadá a través del Facebook. através do Facebook. Y era uno de mis mentores. E é dos meus mentores. Y me decía, él estaba en un servicio, E ele estava em uma reunião estaban predicando. e estava pregando Y me dijo: David, ¿dónde estás? e me falou: Davi, onde você está? Yo le dije: estoy aquí en Sao Paulo, E eu disse: eu estou em São Paulo, disfrutando la vida, desfrutando da vida, del sol. no sol. Y ellos estaban en Canadá, E eles estão no Canadá, frío. frio. Y él me dijo: necesito que me digas E ele me disse: eu necessito que você me fale qué es lo que el Padre te está hablando. o que Deus está te falando. Y yo le dije lo que hemos hablado en estos días. E eu lhe disse o que temos falado nesse Hay un dia. sonido del Padre Há um som do coração que do está Pai recorriendo las que naciones. está percorrendo as Los nações. ojos de Jehová Os olhos de Jeová están recorriendo la tierra, está por toda a terra, buscando a los escogidos del Padre, buscando os escolhidos do Pai, aquellos sobre el cual Él puede tener su complacencia. aqueles ao qual ele pode ter a sua complacência. Y él me dijo: David, E ele me disse: Davi, estamos en un acuerdo, nós estamos de acordo, porque aquí en Canadá porque aqui no Canadá estamos convencidos estamos de convencidos que esta es la época, de que este é o de tempo, que esta es la temporada que esta é a estação del posicionamiento posicionamento de los verdaderos hijos de dos Dios. verdadeiros filhos de Deus.
Y tú tienes que preocuparte E você tem que se preocupar de ser un buen hijo del de Señor, ser um bom filho do un Senhor, verdadero hijo de um Dios, verdadeiro filho de un Deus, hijo que crece um filho que cresce a la estatura até a estatura del varón perfecto. do varão perfeito. Un hijo de Dios Um filho de Deus no se identifica não se é identificado por las cosas que él hace, pelas coisas que ele faz. se identifica Um filho de Deus é identificado por la expresión que él tiene en su vida, pela expressão que ele tem da sua vida, de la gloria del Padre. da glória do Pai. Te lo voy a explicar. Eu vou te explicar. Perdón si esto atenta contra su modelo de pensamiento. Me perdoa se isso vai contra o seu modelo de pensamento. En Guatemala me dijeron una vez, No Guatemala, uma vez me falaram: usted es el apóstol de la destrucción, você é apóstolo da instrução, porque viene y nos desbarata muchas cosas. porque você vem e nos desatas muitas coisas. Pero le quiero decir lo siguiente, Mas eu quero te falar uma coisa: a Dios no le impresiona a Deus não se impressiona todo lo que usted hace, tudo com que você faz, que usted cante, que você cante, que usted brinque, que você brinque, que usted se alegre, que você se que alegre, usted sirva, que você que serva, usted que predique, você pregue, o que usted ore, ou que você ore, o que usted intercede. ou que você interceda. Algo que le interesa Para Deus, o que lhe es interessa saber é saber si usted está en su perfecta se você voluntad. está na sua perfeita vontade. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un hombre que era extraordinario, Vamos falar de um homem que ele era extraordinário. de esos que normalmente nos buscan en la iglesia. É esses que normalmente não se busca na igreja. Vamos a leer en Hechos 18 rápidamente, Vamos ver em Atos 18, verso 24. Atos 18, versículo 24, onde diz assim: vamos ler do 24 em diante, ok? E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Conhecendo somente o batismo de João, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amén. Amém. La palabra hombre A palavra homem, o varón, como yo tengo en mi escritura, ou varão, como está na minha tradução, no tiene una traducción de género, não é uma tradução de gênero, es una traducción de condición. é uma tradução de condição. Allá en el paraíso, Lá no paraíso, cuando Adán vio a su mujer, quando Adão viu a sua esposa, la llamó varona, a chamou de varoa, porque varón o varona porque varão ou varoa realmente es una traducción al portugués o al español, realmente é uma tradução para o português ou para o espanhol, pero no habla de género, mas não fala de um gênero, habla de condición. fala de uma condição. Y el varón E o varão es aquel é aquele que empezó a caminar que começou a caminhar en el camino de la perfección, no caminho da perfeição, sea que haya empezado se é que tem começado, o que haya terminado, porque já tinha terminado, pero eso es un varón. mas é um varão. Y aquí está hablando de Apolos como un varón, E aqui está falando que Apolo é um varão, un hombre elocuente, um homem eloquente, poderoso en las escrituras, poderoso nas escrituras, que predicaba en esse tiempo que pregava nesse en tempo las sinagogas, nas sinagogas, y era un ministro de primer nivel, e era um ministro de primeiro nível, de esos que nos gusta escuchar, esse que nós gostamos de ouvir, que nosotros traemos porque son buenos que predicando, nós trazemos porque são bons pregadores, nos hacen sentir cosas, nos faz sentir muitas coisas, nos sacuden el corazón, nos sacode o nosso coração, nos emocionan, nos emociona, nos impactan, nos impacta, nos impresionan. nos impressiona. Y eso estaba ocurriendo en este lugar. E
E isso estava acontecendo neste Todo lugar. el mundo miraba a Apolos Todo mundo olhava para Apolo y era como una estrella. e era como uma estrela. Era como un hombre de las películas. E era um homem como dos filmes. Impresionaba a los que estaban ahí. Impressionava a todos que o ouviam. Pero en medio de esa congregación Mas no meio dessa congregação había una pareja tinha um casal que no era tan famosa, que não era tão famoso, que no era tan que reconocida. não era tão Y reconhecido, usted no va a encontrar un libro que se llame como ellos. que você não encontra livros escritos E esta pareja deles. E esse casal Eran Priscila y Aquila. era Priscila e Áquila. Eran una pareja Era um casal que habían pasado 3 años que já fazia 3 anos, trabajando con Pablo, que passaram 3 anos trabalhando com Paulo, haciendo tiendas. fazendo tendas. Ahora, mucha gente ha dicho Agora muitas pessoas têm falado que Pablo se quedó sin dinero. que Paulo ficou sem dinheiro. ¿Ven? Amém? Y que se tuvo que poner a trabajar. Que ele teve que se colocar para trabalhar. Pero yo quiero que entiendas algo. Mas eu quero que você entenda algo. El hecho de que tú tengas que hacer cosas Ainda que você tenha que fazer algumas coisas que tal vez no tienen nada que ver con la vida interna de la que iglesia, talvez não tenha a ver nada com a vida interna da igreja, no quiere decir isso não quer dizer que no sea un propósito de que não Dios. seja um propósito de Deus. Y ellos se juntaron Eles se juntaram y trabajaban juntos. e trabalhavam juntos. Pero Pablo realmente lo que estaba haciendo Agora, o que Paulo realmente estava fazendo era impartiendo algo. era impartir algo. Estaba perfeccionando Estava aperfeiçoando durante 3 años durante 3 anos a Priscila a Priscila y Aquila. e também a Áquila. Ellos habían abandonado su tierra. Eles haviam abandonado a sua terra. Eran judíos por linaje, Eles eram judeus por linhagem, pero nacidos en Italia, mas tinham nascido na Itália, expulsados de su tierra. tinham sido expulsos da sua terra. Y si a ti te expulsan de tu E tierra, se expulsam você da sua terra, puedes estar pasando un tiempo difícil, você pode estar passando um momento, un tiempo complicado, um tempo complicado, un tiempo donde tú dices, ¿y por qué me sucede esto? um tempo porque você pode dizer porque eles fizeram isso, Una circunstancia donde te puedes quejar, uma circunstância onde você possa se queixar, pero en medio de la circunstancia, la queja o la adversidad, mas no meio da circunstância, da queixa ou da adversidade, Dios tiene un propósito para tu vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Aunque tú no lo entiendas, Ainda que você não entenda, aunque usted no sepa lo que está ocurriendo, ainda que você não saiba o que está ocorrendo, pero Dios no es un Dios de cosas casuales. mas Deus não é um Deus de coisas casuais. Dios es un Dios de propósitos eternos. Deus é um Deus de propósitos eternos. Y en medio del propósito de esa pareja, E no meio do propósito desse casal, era sacarlos de la zona de era comodidad, tirá-los da zona de conforto, sacarlos de sus era condiciones, tirá-los da condição para social, llevarlos en el camino para poder levá-los ao donde caminho, tuvieran un encuentro divino, aonde eles puderam ter um encontro divino, una cita sobrenatural um encontro sobrenatural, con el apóstol Pablo. como com o apóstolo Paulo. No menosprecies, Não menosprezes, no menosprecies não la menosprezes incomodidad que Dios ponga en tu a vida. incomodidade que Deus coloca Cuando Dios sacude todas las quando cosas, Deus sacudir todas as porque coisas. estás a punto de entrar en un propósito É divino. porque quando está a ponto de entrar no propósito dele, Y ahí se juntan ellos e aí que eles se ajuntam y empiezan a aprender de Pablo. e começam a aprender de Paulo. Paulo desaparece 3 años E Paulo desaparece por 3 anos, porque está entrenando a una pareja que mixta. estava treinando um casal. Pablo estaba perfeccionando sus vidas, Paulo estava aperfeiçoando suas vidas, afinando sus corazones, afiando seus corações, afinando su entendimiento afinando seus entendimentos, para que le resplandeciese para que eles resplandecessem la luz de Cristo a luz de Cristo no seu y coração, que pudieran entender e que eles puderam entender cuáles eran las riquezas qual era a riqueza a las cuales ellos habían sido das llamados. quais eles haviam sido chamados. Por eso cuando ese día Por isso que quando nesses dias estaban en la sinagoga, eles estavam na sinagoga, ellos escucharon a Apolos. eles escutaram Apolo. Y tal vez si todos hubiéramos estado ahí, E talvez se todos nós estivéssemos ali, hubiéramos estado llorando, poderia ter ficado chorando, tocados, tocados, quebrantados, quebrantados, emocionados por emocionados lo que Apolos estaba pelo haciendo. que Apolo estava fazendo. Pero un entendido Mas um entendido no se impresiona por lo que ve, não se impressiona com o que vê, porque tiene la capacidad de escuchar, porque tem a capacidade de ouvir, no lo que se dice con la boca, não o que é falado com a boca, sino lo que se dice del corazón. mas o que é falado pelo coração. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser entendidos, Por isso que nós necessitamos aprender a ser entendidos, porque estamos en una época de farsantes, porque estamos numa época de farsantes, de manipuladores, de manipuladores, de engañadores, de enganadores, que hablan de la palabra de Dios, que falam da palavra de Deus, pero no tienen la voz de Dios. mas não tem a voz de Deus. Se lo explico. Eu te explico. Satanás en el desierto Satanás no deserto le habló de la palabra a Jesús. falou da palavra com Jesus. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo? Pero él no tenía la voz de Mas Dios. ele não tinha a voz de Deus.
Y una cosa es que te hablen de la Biblia. E uma coisa é que te falem da Bíblia, Otra cosa es que te lean la Biblia. outra coisa é que você lê a Bíblia, Pero otra cosa es que el que lo haga mas outra coisa é o que faça, tenga la voz de Dios en su corazón. que tenha a voz de Deus no seu coração. ¿Cuál es el sonido que estás escuchando Qual en é este o tiempo? som que você tem escutado nesse tempo? ¿Cuál es tu capacidad? Qual é a sua capacidade? Cuando ellos vieron a Apolos, Quando eles viram Apolo, no se impresionaron. eles não se impressionaram. Usted debe de entender algo. Você tem que entender A algo. usted no lo tiene que impresionar lo que se ve. Você não tem que se impressionar com o A que usted você lo vê. tiene que impresionar lo que hay en el corazón. Você tem que se impressionar com o que está no Eso es coração. lo que Dios ve. É isso que Deus vê. Tenga la mirada de Dios. Tem um olhar de Deus. Tenga la sensibilidad de Dios. Tenha sensibilidade. Si usted es un hijo del Se Padre, você é um filho do Pai, aprenda a ser como su Padre. aprenda a ser como o Pai. Y ellos tomaron a este hombre Eles tomaram este homem y le dijeron, qué bonito predicas. e falaram que lindo que você prega. Tal vez Apolo dijo, wow, me van a invitar a otra iglesia. E depois pode ser que Paulo falou: ah, vou me convidar para essa igreja. Voy a sacar mi tarjeta de Vou presentación. tirar o meu cartão de apresentação. Yo digo, un momentito. E falou: um momento, Necesitamos enseñar necessitamos te ensinar un camino más perfecto. um caminho mais perfeito. Y lo tomaron aparte. Então levaram ele a Y particularmente trabajaron con Apolos. e trabalharam com Apolo. Porque a pesar de ser un varón, Apesar de ser um varão, ser un escogido del Padre, ser um escolhido do Pai, habían cosas en su vida havia coisas em sua que vida todavía no le habían llevado que ainda não haviam levado a ser un perfecto. a ser perfeito. La función de los ministros A função dos ministros es medir tu vida, é medir a sua vida, pesar tu corazón, pesar o teu coração, sacar la plomada arrancar, colocar no prumo y preguntar e te perguntar si eres una persona se você é uma pessoa que está en el camino que está no caminho de la perfección del Padre. da perfeição do Pai. ¿Cuáles son tus medidas Quais são as suas medidas como hombre o mujer de como Dios? um homem ou uma mulher de Deus? ¿Estás al 30? Está a 30, ¿Estás al 60? está a 60 ¿O estás al 100 por ou 1? está a 100 por 1? Esas son las medidas Essas são as medidas de un verdadero de um verdadeiro escogido del Padre. escolhido do Pai. ¿Estás conmigo? Estão comigo? No te impresiones. Não fique impressionado. Yo he llegado a lugares Eu tenho ido a lugares donde la gente me dice, onde as pessoas me falam: apóstol, apóstolo, ¿qué te parece mi iglesia? como que você vê a minha igreja? Y yo le pregunto, ¿de qué me estás hablando? E eu te pergunto: o que você está me falando? Del edificio. Do edifício, Porque el edificio está bonito, porque o edifício está bonito. buenas luces, Eu estou vendo as boas luzes, buen sonido, há bom som, buenas sillas. boas cadeiras. Aquí le han puesto dinero a esto. Há muita inversão de dinheiro aqui. Pero si tú me hablas de la condición de la iglesia, Agora, se você me fala da condição da igreja, yo no sé si quieres escuchar. eu não sei se você quer me ouvir. Porque la iglesia Porque a igreja no es este edificio, não é o edifício, es usted que está sentado ahí. é aquelas pessoas que estão sentadas. ¿Cuál es la medida que tú tienes? Qual é a medida que você tem? ¿En qué proceso estás? Em que processo estás? Estás en un proceso. Está num processo. Nada de lo que el Padre perfecciona Nada do que o Pai aperfeiçoa se logra se alcança si no hay un verdadero proceso, se não tiver um verdadeiro processo. si no nos disponemos realmente. Se nós não se não nos despojarmos realmente. Apolos era un niño, Apolos era uma criança, espiritualmente hablando, espiritualmente falando. y el valor de niño E o valor de uma criança en el reino de los no cielos reino dos céus tiene que ver con una persona tem pequeña, a ver com uma pessoa pequena, pero que es inmadura. que é imadura. Por eso en Juan capítulo 1 Por dice isso que no João capítulo 1 que a los diz: que creemos en su nombre, aos que cremos no seu a nome, los que le recibimos, aos que nós que receberam, Él nos da potestad Ele nos dá poder de ser de hechos ser feitos hijos filhos de Dios. de Deus. Le tengo una noticia. Eu te tenho uma notícia: El Hijo de Dios os filhos de Deus no nace, não nascem, sino que se hace. mas que são feitos. Se hace. Não se faz. No nace ni de sangre ni de carne. Não nasce do sangue e nem da carne. Tiene que ser formado. Tem que ser formado. Si tú no te dejas formar, E se você não se deixa formar, vas a ser un inmaduro. vai ser um imaturo. Puedes pasar 20 años en la iglesia Pode passar até 20 anos na igreja y todavía necesitas e ainda necessita de mamadeira, de TT. necesitas comer cosas livianas Necessita comer coisas leves. y necesitas entender E necessita entender que para alcanzar un desafío mayor que para alcançar um desafio maior, te
empiezas a madurar. você precisa começar a amadurecer. Yo creo que el Padre en esta casa Eu quero que o Pai nesta ha casa diseñado que esta iglesia tem desenhado que esta igreja empiece a entrar no en un nuevo nivel, comece a entrar não num novo nível, sino en una nueva dimensión mas numa nova de dimensão perfeccionamiento, de aperfeiçoamento, de de desafíos. desafios. Y no vas a poder ser una persona Que não vai poder ser uma pessoa que viva en la queja, que vive queixando, que viva en la exigencia, que vive exigindo, pidiendo que te den, querendo que te dê, pidiendo la presencia de alguien a tu lado, pidiendo la presencia pedindo a presença de Deus, de un ministro a tu lado todo el querendo tiempo. a presença de um ministro. Vas a todo tener tempo. que empezar a madurar, Vai ter que começar a amadurecer, desafiar tu carne, desafiar tua desafiar tu corazón, desafiar teu coração, desafiar tu vida, desafiar sua vida, empezar a doblar rodillas, Começar a empezar a ajoelhar-se, meterte en la palabra começar a se meter com a y palavra alcanzar la madurez e alcançar a y maturidade tener la capacidad de escuchar e ter a capacidade de ouvir la voz de aquel que te forma, a voz daquele que te forma, no para decirte lo bueno que eres, não para te dizer o quanto você é bom, sino para decirte lo imperfecto que mas para dizer o estás. quão imperfeito você está. Porque no toda iglesia aguanta eso, Porque nem toda igreja aguenta isso, no toda persona aguanta nem eso. toda pessoa aguenta isso. Hay gente que a mí me ha dicho, pastor, me voy. Há pessoas que têm falado para mim, pastor, Es que domingo usted predicó eu vou sair da igreja porque domingo você pregou y me hirió. e me feriu. La palabra no siempre te va a alegrar el corazón, A palavra nem sempre vai alegrar teu coração, porque la palabra penetra hasta lo más profundo porque a palavra penetra até o mais y te profundo parte las e intenciones. te parte as intenções. Y a veces no es bonito E às vezes não é bonito escuchar lo que Dios habla, escutar o que Deus está falando, porque nuestra carne se resiste. porque a nossa casa é casa. Te quiero dar un consejo: Eu quero te aconselhar. nunca justifiques tu carne. Nunca justifica a sua carne. ¿Aló? Alô? Nunca justifiques tu carne. Nunca justifica a La sua carne carne. no se justifica, A carne não se justifica. la carne se A crucifica. carne se crucifica. Y no es bonito, E não é bonito. no es agradable, Não é agradável. pero tú tienes que entender Mas você tem que que entender Dios está trayendo un entendimiento a esta casa que Deus está trazendo entendimento a esta para casa. poner ministros en tu Para vida colocar ministros na que tua te vida. van a llevar Que vão te levar. no a la comodidad de este Não mundo, à comodidade deste mundo. sino al dolor de la Mas cruz, vai te levar na dor da para que cruz. puedas Para resucitar que possa ser y ressuscitado. encontrar la vida E poder tomar que a está vida escondida que está en escondida Cristo Jesús em Cristo y que Jesus. Dios te quiere dar. E que Deus quer te entregar. No busques un ministro Não busque um ministro que aliente tus que emociones, vai alimentar suas que te dé comodidad en que la vai te carne. acomodar sua carne. Entiende que necesitas un ministro Entenda que necessita de um pastor que te parta la que carne, vai te partir a que carne. te lleva al Que sacrificio, vai te levar ao que te sacrifício. presente picado, molido delante de Que Dios, vai te apresentar você picado e moído diante de Deus. para que seas una ofrenda grata para Para que Él. seja uma oferta agradável. Y para que un día digas, E para que um dia digas: ya no vivo yo, já não vivo eu. ya no vivo yo, Já não vivo mais ya eu. no vivo yo, Já não vivo mais ya no eu. vivo yo. Já não vivo mais Es eu. Cristo el que vive en mí. Mas é Cristo que Y eu lo que vivo. vivo lo vivo por la fe. E o que eu vivo pela ¿Quieres fé. ser una generación de fe De verdadera? ser uma geração de verdadeira. ¿Quieres tomar los desafíos que vienen para esta casa? Tomar os desafios que vêm para Porque la visión que Dios está trayendo que a visão que Deus está necesita trazendo gente ensanchada en su corazón, necessita pessoas com coração pero preso crucificada para y crucificar sometida al Padre, e se submete ao Pai, viviendo la vida que Él tiene para pedindo a nosotros. vida que Ele tem para os seus filhos. Alguien dice amén. Alguém diz amém? Vocês estão entendendo? Sim. Eu ou ele? Os dois. Ah, amém. Tal vez yo estoy predicando una herejía Às vezes ele está pregando, né? y Él está predicando otra cosa. E ele está pregando outra coisa. La palabra dice en Proverbios 22:6, todo el mundo conoce este verso: A palavra diz em Provérbios 22, talvez você conheça: instruye al niño instrua a criança en su camino, no caminho que deve andar. y cuando sea viejo, E quando já for velho, nunca se apartará. ele nunca se afastará. Esto no es un verso para la escuela dominical, Isso não é um versículo para a escola dominical. es un verso para toda la Isso é iglesia. um verso para toda a igreja. Mientras tú eres niño, Enquanto for criança, tienes que ser disciplinado, tem que ser disciplinado, tienes que ser sometido, tem que ser submetido, tienes que ser formado, tem que ser formado, tienes que ser corregido. tem que ser corrigido. Satanás se ha encargado Satanás tem se de encarregado quitar autoridad de arrancar a en la autoridade sociedad a los na padres sociedade dos y pais ha puesto derechos e está colocando de direito los niños por delante